Eu queria saber de você, Rafael, qual é o perfil de um bom psicólogo? E por que você optou pela psicanálise? Porque tem outros métodos, né? Psicólogos têm Sim. Gestalt, tem. Qual é outra? Tem Que é a mais Gestalt. comum, né? É. Hoje eu estou mais entre a psicanálise e a TCC. Ah, sim, TCC. TCC é Teoria quando eu fiz. comportamental. Quando eu tinha minha psicóloga, o método dela era TCC. Então, assim, por que você optou pela psicanálise e qual a diferença, assim? Então, a psicanálise, ela, eu penso a psicologia, eu não gosto muito dessas divisões, porque eu penso o paciente como um ser humano singular. Então, vai chegar um momento que hoje nós já temos o que chamamos de psicologia integrativa, né? Vai chegar um momento no futuro, não sei se em 30, 40 anos, que não vamos falar que você é um psicólogo que tem ênfase em psicanálise. Porque nós precisamos trabalhar com as ferramentas da psicologia adaptadas a cada pessoa. Por exemplo, se eu sou administrador, trabalho com estratégia, e em algum momento eu preciso de finanças, eu posso recorrer ao livro de finanças. E por que o psicólogo, quando tem um transtorno, um sintoma, tem um distúrbio emocional, e você tem uma técnica que seja da Gestalt, que possa auxiliá-lo? Se eu estudar, se eu sentar, me capacitar, por que eu não posso aplicar? Sim, Eu estudei. concordo. Essa sempre é uma percepção que eu tive. Porque eles gostam de separar as coisas assim, mas às vezes você tem um paciente que a exigência dele é outra. Então, talvez uma coisa da psicanálise não sirva exatamente naquela pessoa, mas você pode pegar um método Gestalt local, do TCC. Sim, Então, é sempre bom ter essas ferramentas à disposição. sim. E muitas vezes o que acontece? Você vê um paciente necessitado de trabalhar com Gestalt. Aí você encaminha para um profissional de Gestalt. Tudo bem. Ok, a pessoa tem mais capacidade, tem mais experiência. Só que eu vejo que a psicologia do futuro é uma psicologia integrativa, né, em que você vai trabalhar, você vai conhecer diversas abordagens, vai conhecer o seu paciente, vai conhecer os sintomas que ele apresenta e você vai usar as ferramentas, né, que são próprias para que aquele paciente saia daquele quadro, né? Lembrando que todos os psicólogos, psiquiatras, pessoas que lidam com as emoções precisam descer um pouquinho no pedestal, né? Eu sempre costumo abrir toda a sessão de terapia com um paciente novo, dizendo que eu sou uma pessoa normal, como ela, né? Que eu também tenho as minhas dificuldades, que eu tenho as minhas fragilidades. Porque se eu me colocar num pedestal acima, a pessoa não vai se abrir para mim. Ela não vai contar os dramas, ela não vai contar que sofreu um abuso sexual, ela não vai contar é, o, as cenas mais difíceis que ela pôde vivenciar na vida dela se ela não confiar em mim. Mas se eu me ponho numa posição de superioridade, essa interface de confiança não vai acontecer. Por isso que eu acho que o perfil do psicólogo é um perfil de muito acolhimento, mas também de intervenção. Tem que saber quando acolher, tem que saber quando entrar com uma intervenção, quando fazer uma pergunta mais bem elaborada, né? Essa é a diferença. Nós estudamos para isso, nós treinamos para isso, né? Para que a pessoa possa, de fato, ela ali naquele momento a gente fazer a pergunta certa na hora certa, porque às vezes ela não está pronta para responder. Ou então, às vezes, ela está pronta para responder, mas ela às vezes só vai responder se você perguntar. Ela não vai. Aquilo está incomodando, ela chega e fala, né? Tem muita gente que é assim. Se você faz uma pergunta direta, ela responde. Se você não chega naquele assunto, a pessoa às vezes deixa para próxima semana, ou às vezes nem fala na próxima semana. Então, assim, tem muitos assuntos delicados, né? Exatamente. Como é que uma pessoa vai falar para mim, uma paciente que a gente conheceu recentemente, como é que ela vai dizer para mim que ela ficou 3 anos sendo abusada sexualmente pelo tio, né? Dos 13 aos 16. Aos 18 anos, ela ganhou de presente mais uma vez o abuso sexual.
Como uma pessoa vai me contar essa história, né, se eu me colocar num pedestal, numa posição de superioridade, trabalhando apenas com técnicas, né? O Jung, né, que é da psicologia transpessoal, ele já dizia, se você quiser tocar outra alma humana, você precisa ser humano. Então a gente jamais vai ler esses romances que ainda não foram lidos, né, não foram observados por um profissional, se você não tiver o mínimo de humanidade no processo. Então é bem doloroso. São histórias